E aí, seguindo aqui nossos exemplos, tá? Nós temos aqui as matrizes associadas a cada um sistema, né? Notação matricial, como pode ser observado aqui. A gente analisando agora as matrizes, tá? Então cada uma dessas matrizes aqui, ela tem as colunas, como a gente está aqui no R3, né? Então são colunas com três... O sistema é 3 equações e 3 incógnitas, né? Então você tem a coluna 1, a coluna 2, para cada uma delas, tá? Coluna 3. Coluna 2 e a coluna 3. Todos eles, né? Só que nesse caso aqui, por exemplo, o que vai me interessar é a coluna 1 e 2. Por quê? Porque Z é variável livre. Significa que a coluna 2 ela é uma combinação linear das duas primeiras. E isso fica bem claro aqui olhando, porque a coluna 3 é qual? 1, 1 e 2. Então, de cara, eu já vejo aqui, ó, que a coluna 3 que está aqui, ela é igual 0 vezes a coluna 1 mais uma vez a coluna 2. Ó. Tá vendo? Então, isso fica bem visível. Ou seja, o conjunto aqui das três colunas é linearmente independente. LD. Porém, quem é a coluna 3 aqui? 1, 1 e 2. Não é isso? Quem é a coluna 2? 1, 1 e 2. Então, uma combinação possível para a coluna 3 é o quê? 0 vezes a coluna 1 mais uma vez a coluna 2. Agora, a questão é, esse lado B aqui do sistema, quer dizer, existe uma combinação linear que permite eu escrever o lado direito do sistema. Então, aqui no GeoGebra, a gente vai colocar a coluna 1 e a coluna 2 primeiro. E a gente tem aqui dois camaradas aqui. São dois vetores com direções distintas. E vamos colocar aqui o lado direito do sistema B. 1, 0, 1. B igual 1, 0 e 1. E aqui a gente tem o B. Vamos mudar de cor. Vamos botar esse B aqui de vermelho para destacar ele. B de vermelho. Vamos mudar aqui. Eu vou botar aqui. E eu não gosto. Tem que ser totalmente opaco. E vamos botar essas colunas aqui, ó, deixar elas de preto mesmo, tá? A gente tem aqui, ó, dá para ver que os três estão sobre o mesmo plano, né? Ó, se a gente botar aqui, ó, bonitinho, ó lá. E isso, né, que interessa, porque como o sistema ele tem solução, porém, o nosso sistema aqui, ele tem uma variável livre, então o lado B do sistema, ele, como já foi falado, ele pode ser uma combinação linear das colunas 1 e 2 somente. E, para isso ser possível, como a coluna 1 e a coluna 2, lá no R3, elas geram um plano, o B ele tem que se coplanar a essas duas colunas. Então, como a gente já viu lá na nossa solução, nosso x é igual a menos 1. X é igual a menos 1. E aí eu vou obter, então, agora um novo vetor multiplicando menos 1 pela coluna 1, já que x correspondente à coluna 1. Então vai ficar menos 1 vezes coluna 1. E vai me dar esse vetor aqui. Cadê ele? Aqui para baixo. O y é igual a 2. Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes a coluna 2, que é a coluna correspondente ao y. Então vai aparecer um cara lá em cima. Vamos mudar de cor agora esses caras aqui. Vamos botar aqui de verde, azul. Vamos botar um azul. Azul para lá. Um azul para cá. E ficou bem grande, né? Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Então nós temos aqui os originais que estão lá, em preto, e as colunas multiplicadas por x e y, respectivamente. E agora, se a gente observar, vamos diminuir aqui mais um pouquinho, se eu fizer U mais V, que é o que deu aqui, que é x vezes a coluna 1 mais y vezes a coluna 2, eu vou ter o vetor B. Então, U mais V, já aparece aqui de cara, 1, 0 e 1. Ó, que é o próprio vetor B. Tá vendo?
E aí, para a gente pode brincar um pouquinho, vamos apagar aqui as duas colunas. O que eu posso fazer aqui para a gente enxergar aqui é aquela regrinha do paralelogramo, traçar segmento, ponto a ponto. Então eu posso botar um segmento aqui, ó, de 1, 0, 1 até o vetor V2 aqui, o U, né, e o V, tanto faz. Vamos botar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Vou mudar esse cara aqui, ó, configurar ele. Vamos botar com tracejado aqui, ó. Vamos botar uma corzinha aqui de leve, um azul claro. Tá? Só para a gente poder enxergar depois. E o outro segmento, ó, vou botar aqui, ó, comando segmento de ponto a ponto. Vou botar novamente 1, 0, 1, 1, 0, 1, até o outro vetor aqui, que é o V2, 2, 4. 2, 2, 4. Vou configurar, botar a mesma configuração lá que eu botei do outro. E eu apaguei, rapaz. Caramba, como é que eu desfaço isso? Ah, beleza. Configurar. Botar a cor azulzinho claro. Vamos botar aqui o estilo aqui que eu botei, que foi esse. E a gente tem aqui, ó, a nossa regra do paralelogramo B. Ele é uma combinação linear das colunas da matriz A que contém pivô. Isso, quando vocês assistirem o vídeo dos 4 subespaços fundamentais de uma matriz, vocês vão conhecer isso como a imagem de uma matriz. Tá? Mas isso vai ficar lá para os vídeos dos 4 subespaços fundamentais, que a parte 3 eu vou colocar hoje. Eu gravei ontem, mas eu não consegui exportar ela. Então, nesse exemplo 3 aqui, nós temos ali as mesmas colunas, porém o vetor B é 1, 0, 1. 1, 0, 2. Vamos corrigir isso aqui. Então eu vou só desabilitar, não vou ficar apagando ninguém aqui, nesse caso aqui. Eu vou mudar, vai ser isso aqui. Vetor B. E esse cara é 2. Então vamos deixar aqui as colunas. E olha só o que acontece. Ele não é coplanar. Ele não é coplanar, tá vendo? Você tem aqui, ó, esses dois vetores na mesma direção ali, mais ou menos. Você consegue ver um sobre o outro, mas o outro ele não é coplanar. Então isso é bem interessante, né? Porque mesmo ele não sendo coplanar, obviamente o sistema não tem solução, como isso já foi conversado. Eu teria que ter o vetor B coplanar, né, a esses dois vetores. Por quê? Porque nesse caso aqui, quando você escalonar, como a matriz do sistema é a mesma matriz aqui do exemplo 2, você vai ter uma variável livre aqui. Então, a coluna 3 vai ser uma combinação linear da coluna 1 e 2. Certo? Então, o lado B deveria estar no mesmo plano formado pela coluna 1 e 2. Então, esse é um fato. Tá? Agora, como ele não é coplanar, o que a gente vai fazer então agora é o seguinte. Tá? Vamos apagar aqui alguns elementos. Eu vou traçar o plano que passa pelas colunas. T vezes coluna 1. Vai me dar uma reta. E S vezes coluna 2. Vai me dar outra reta. Por que ele... Vou tentar fazer assim. Gera mais T vezes coluna 2. Tá. Deu 2 retas, beleza. Agora eu vou traçar um plano que tenha 2 retas. Então, vamos selecionar aqui, ó, 2 retas, 1, 2. E agora eu vou ter a equação de plano. Provavelmente agora eu vou conseguir fazer a projeção. Reta perpendicular no plano. Ponto. No plano. Agora foi. Finalmente. Então aqui, ó, vamos apagar aqui essa reta e essa reta. Vamos dar um zoom. Marcar o ponto aqui. Ponto de interseção aqui.
Vou botar aqui um rosa aqui na ponta, vermelho mesmo. Então, vermelho, estilo maior. E aí você tem aqui, ó, tá? Esse ponto que faz a projeção aqui possível, né? Você ter a projeção ortogonal desse vetor B sobre o plano. E é isso aí que eu tinha conversado com vocês. Vamos ver se eu consigo botar aqui vetor de ponto. Deixa eu ver se ele reconhece aqui o ponto A. Ó, beleza, reconheceu, tá vendo? Então, o que você tem aqui, na verdade, é uma projeção ortogonal, que a gente vai configurar assim, botar uma outra cor vermelho, botar aqui um pontilhado. Então, você tem aqui essa projeção ortogonal, fazendo com que esse vetor aqui transforme o nosso sistema aqui num sistema possível indeterminado. Ou seja, esse lado direito aqui, B, ele vai ser substituído, né, por aquela projeção. E aí você teria, né, um sistema possível indeterminado. Mas a ideia aqui é só para a gente ver o comportamento da geometria dessas colunas, como a gente já viu aí o comportamento das soluções. E aí, naquele caso lá, aquele lado direito, ele seria substituído aqui por 1.33, 0.33 e 1.67. E aí faria que o sistema, né, ele seria possível indeterminado. E aí, por último, fazendo a interpretação das colunas da matriz A, o que nós temos aqui, a gente pode observar que esse aqui é um sistema que tem duas variáveis livres. Então, quando você escalonar esse sistema, o que vai acontecer com ele? Quando você fizer o escalonamento do sistema, você vai ter somente um pivô, e é a coluna 1 somente com pivô. Ou seja, o lado direito, lá, B, ele vai ser somente uma combinação da coluna 1. E nesse caso fica óbvio da gente ver que ele é um múltiplo dessa coluna 1, tá vendo? Então é 1, 2, 3, e aqui é 1, 2, 3. Tá? Então a interpretação é essa, geométrica, né? Você teria, nesse caso aqui, um vetor múltiplo da coluna que contém pivô aqui na matriz. E aí a gente tem, então, essa questão, tá, dessa interpretação geométrica usando GeoGebra.